Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o Teu Espírito ilumine a mente dos Teus filhos. Não há em nós, na cognição humana, na inteligência humana, na capacidade humana, condições de entendermos por nós mesmos as maravilhas da Tua lei, se não for revelado a nós pelo Teu Espírito. Então nós clamamos que o Teu Espírito lance luz na mente e no coração dos Teus filhos. E nós clamamos a fim de que qualquer espírito contrário ao Teu, que tente atrapalhar, tirar a atenção, que nesta hora seja repreendido em nome de Jesus, a fim de que nós possamos ouvir a Tua voz e discernir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar brevemente de uma música chamada Smile. E se você pensou em Sorrir, do Djavan, ela é uma versão de uma música que é do Chaplin. Esta é uma canção, uma melodia, criada por Charlie Chaplin para um filme da época do cinema mudo, chamado Tempos Modernos. Este filme é de 1936. E a cena do filme na qual surge esta composição melódica, é uma cena, então, em que Chaplin está sentado ao lado de uma menina, e esta menina, pelas suas expressões, desiste, mostrando-se chateada com o contexto em que ela estava inserida. Ela faz aquela célebre pose de quem está muito chateado e triste, que é colocar a testa sobre o antebraço. Ela se inclina, coloca a testa sobre o antebraço, e o Chaplin, então, a pega pelos braços e incentiva para que ela se coloque de pé, a toma pela mão, a coloca de pé, e eles começam a caminhar juntos, mas ainda que caminhando juntos, ela ainda carregava no rosto uma expressão muito carrancuda, muito fechada, muito entristecida, embrutecida. E ele então a incentiva a sorrir. Por isso então esta canção se chama Smile. E dentro desta melodia, esta canção foi eternizada na voz de Nat King Cole, e a sua primeira estrofe diz assim: sorria, embora o seu coração esteja doendo. Sorria, mesmo que ele esteja partido. Quando houver nuvens no céu, você vai sobreviver se você sorrir durante a dor e a tristeza. Sorria e talvez amanhã você verá o sol brilhar para você. Sorria. E se você se interessou por esta linda poesia, você pode procurá-la depois do culto. Mas o que interessa é que na letra desta canção, você tem o poeta incentivando àquele que com ele divide a estrada a encarar de uma forma menos pesada os fatos que lhe acontecem. A impressão que tenho é que nós precisamos encarnar este espírito de sorrir e de encarar de forma mais leve a vida. Porque depois que inventaram o mais ou menos, nunca mais ficou bom. Você caminha com alguém e pergunta, como é que vai? E raras são as pessoas que abrem um sorriso e dizem, tá tudo bem. Ou como dizia a minha avó, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. As pessoas costumam fechar o rosto e dizer, o senhor sabe, né, pastor? É prova, varão. É deserto, pastor. Estou na luta. Sim, e não que estas realidades não sejam verdade, mas a questão não é como
a questão não é se estas verdades nos acometem, mas como nós as encaramos. O texto que nós lemos narra o início da história de Sansão, um dos juízes do povo de Deus. Apenas para orientar, a história de Sansão se dá em Juízes 13, 14 e 15. E nós olhamos para o capítulo 13, que marca o início dessa jornada, mostrando como se dá o nascimento miraculoso de Sansão. A mãe, cujo nome nem aparece, era estéril. E o anjo de Deus aparece a ela e diz que ela teria um filho, fruto de milagre, e que ele seria consagrado desde o ventre dela. Irmãos, nós precisamos parar aqui e fazer um capítulo sobre isso. Sansão era consagrado desde o ventre materno. Não é lindo isso? E diz a sequência do texto bíblico que, uma vez consagrado ao Senhor, separado, ele é abastecido pelo Espírito Santo de uma força sobrenatural. É um homem fortíssimo, conhecido pelas suas habilidades na luta e na força do seu braço. E chegando então a uma idade própria para isso, ele se apaixona. Eu imagino que Dalila devia ser muito bonita, porque para fazer o que fez com Sansão, para gerar um Sansão forte, um Sansão guerreiro, quebrado aos pés dela, ela devia ter seus encantos. E ele então se apaixona por uma filisteia, e já dentro deste relacionamento, os filisteus, que oprimiam o povo de Deus na época, convencem Dalila. Falam com ela que ela seria alvo de bastantes recursos se ela se permitisse trair a confiança de Sansão. A proposta dos filisteus é: você precisa saber de onde vem essa força. E então Sansão, num dado momento, depois de muita insistência de Dalila, ele fala para ela que a sua força estava nos seus cabelos. E quando Sansão dormia em seus joelhos, irmãos, que cena! Porque dormir no colo de alguém é dormir num lugar seguro. Ninguém dorme na jaula de um leão. Ele dormindo sobre os joelhos da sua amada. Ela mesma corta os cabelos de Sansão, e então, num conluio junto com os filisteus, permite que ele seja levado. E eles não apenas escarnecem de Sansão, como furam os seus olhos. Sansão agora é alvo de chacota. E num dado momento, durante um festival, Sansão é trazido à presença de todos para ser feito de piada. E então ele clama ao Senhor, que recobre a ele as suas forças, pelo menos por mais um momento, e derruba as colunas centrais do lugar em que ele estava, e todos que estão ali vão à morte. Estive pensando a este respeito e gostaria de pensar não no decorrer da história de Sansão, mas no primeiro momento que se encontra no capítulo 13, que é o encontro que nós devemos ter com o relato da gravidez e do nascimento de Sansão. E eu gostaria de propor para essa noite o seguinte tema: a família pode sorrir. A família pode sorrir. Smile. E olhando para o capítulo 13 de Juízes, eu quero refletir com você a respeito da realidade de nós podermos sorrir, a despeito de vivermos dias maus, a despeito de sermos acometidos por um contexto complexo. É possível encarar as dores
e as demandas desta vida aqui numa perspectiva diferente daquela que muitos têm encontrado e na qual se arvoram e encaram os desafios da jornada. Em primeiro lugar, eu quero fazê-los pensar que o nosso Deus tem um propósito para a família. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para os seus filhos. Deus não colocou você na vida da sua esposa de forma aleatória. Você, minha irmã, não foi colocada na vida do seu marido por uma roleta russa da existência. Deus tem um propósito e é isto que Ele revela quando Ele coloca a esposa de Manoá na vida dele e quando o anjo do Senhor se aproxima e diz: o filho que você carregará no ventre tem os seus dias escritos, tem um propósito determinado, ele começará a libertar os filhos de Israel. E é lindo nós pensarmos que a nossa vida não é um acúmulo de dias que são construídos pela nossa própria sabedoria. É maravilhoso nós pensarmos e sermos relembrados pela palavra que não havia ainda fora do ventre materno nenhum dia na vida de Sansão, mas ele já tinha um propósito. A palavra do Senhor nos vai dizer por meio de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Irmãos, isto aconteceu com Sansão, isto aconteceu com Jeremias, mas isto aconteceu com Renato, e coloca o seu nome aí, isto aconteceu comigo e com você. No ventre da sua mãe, o Senhor te chamou, te escolheu e designou todos os fatos da sua existência. Há um propósito para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, a palavra de Deus vai dizer: porque eu é que sei os pensamentos e planos que tenho a vosso respeito, planos de prosperidade e não de calamidade, planos para dar a você um futuro de esperança. Irmãos, compreender de uma forma clara que nós temos um propósito implica algumas certezas. Em primeiro lugar, é que se você tem um propósito desde o ventre da sua mãe, se o Senhor conheceu você lá no ventre da sua mãe, isso significa dizer que você tem dignidade. Isso tem a ver com o fato de você ser alguém com uma dignidade inalienável. Deus escolheu você, Deus designou você para aquilo que você faz, Deus escreveu a sua história, Deus plantou você na vida de outra pessoa, Deus gerou em você, minha irmã, um filho ou filhos, e Deus escolheu você para esta tarefa. Isto faz com que nosso encaramento da jornada seja um encaramento na perspectiva de que nós somos dignos. Quando o mundo disser para você que você não presta, que você é mais do mesmo, que você é como um qualquer, no sentido de sem importância, sem relevância, diga a si mesmo: não, eu não sou assim, eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Mas isso também revela para nós a necessidade que nós temos de desenvolver a autoestima. Veja, eu não falei vaidade e soberba. Eu falei autoestima. Eu falei que se o Senhor escolheu e nos deu um propósito desde o ventre da nossa mãe, isso nos coloca no mundo com a certeza de que os nossos dias não são um mero acúmulo de diversas 24 horas. Isso nos dá a certeza de que somos cuidados pelo Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 139, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste.
As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A sua vida tem um propósito. E se a nossa vida faz parte de um propósito, se todos os nossos dias foram escritos e determinados, você não está na família que está por obra do acaso. Você não está no relacionamento em que está porque você resolveu, num dado momento da sua vida, abraçar alguém. Você não está com a pessoa que está, você não é pai do filho que Deus te deu, você não é mãe daquele que foi gerado no seu ventre por obra do acaso, porque um determinado espermatozoide resolveu chocar-se com um determinado óvulo por obra meramente da biologia. Não, não é isto que a palavra de Deus diz. Todos os nossos dias foram escritos e determinados. Deus escolheu a mim e a Luana para sermos pais da Manuela e do Guilherme. Isso é lindo, irmãos. Na nossa casa não haveria uma filha melhor. Não haveria um filho melhor. Para eles não haveria pais melhores. Porque nós entendemos que nós nascemos com um propósito. Deus tem um propósito para a sua família. Você não chegou até aqui porque você resolveu. Você chegou até aqui porque o Senhor determinou. Mas em segundo lugar, se Deus tem um propósito para a família vive desafios. O texto sagrado nos diz que Deus olhou do céu a esposa de Manoá e falou: nessa família vai nascer aquele que haverá de começar a libertação de Israel a respeito dos filisteus. Mas esta atitude de Deus na eternidade não impediu que esta família vivesse desafios. A esposa de Manoá era estéril. Havia um desafio interno. O povo em que esta família se encontrava era um povo oprimido pelos filisteus, havia desafios externos. Irmãos, eu quero crer que nenhuma família aqui esteja vivendo nesta terra aqui sem conflito algum, sem dificuldade alguma, sem problema algum, sem tensão alguma. Porque, aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que nós viveríamos em um toboágua em Orlando, Flórida, durante todos os nossos dias. Não foi isso? Não, ele disse: no mundo tereis aflições. Irmão, é tenso, varão. Você olha para mim, olha para a Luana, olha para aquelas crianças maravilhosas e tem a tentação de pensar assim: na casa deles é diferente. É uma paz, não se ouve um grito, não tem castigo algum. Nenhuma das vezes o pai fala: desliga agora e vai dormir. Nenhuma das vezes a mãe fala: por favor, pare de brigar no banho. Porque a semente do pecado está em nós, irmão. Nós vivemos em um mundo caído. Nós somos pecadores. Então não existe família que não passe por conflitos. No entanto, a palavra do Senhor nos diz, por meio de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Irmão, nossa família tem um propósito. A nossa vida tem um propósito. E Deus nos juntou e nos deu filhos. A alguns deu netos. Bênção pura. Mas tem conflito também, irmão. Agora, o que nos diferencia do ímpio, o que nos diferencia daquele que não conhece a Jesus, o que nos diferencia daqueles que não sabem em Deus o seu propósito, é que nós agimos com humildade e com mansidão. É que nós agimos em amor, procurando guardar com diligência o vínculo da paz. Haverá conflitos, irmão. Haverá pressões internas e externas. Haverá mudanças e transições. Irmão, se tem alguma coisa que eu tenho dificuldade, é com mudança e transição. Está tudo redondinho, irmão. Está tudo direitinho, alinhado. A planilha de Excel está, perfeita. Está tranquilo. Houve uma mudança nesta estrutura aqui, já dá uma agitada no coração. Mas é só do pastor, o seu não é assim não. O seu é tranquilão. Estávamos eu e Luana bem felizes, nos amando, numa lua de mel eterna. Aleluia, glória a Deus, está grávida. Festa, culto e ação de graças, irmão. Bênção pura. E nasce um ser de 52 centímetros, irmão, que desestabiliza a nossa paz. Aquela lua de mel contínua, irmão, foi atrapalhada veementemente. E se você está rindo de nervoso. E aí você luta, ora, clama, jejua, lê a palavra, conta com o Espírito Santo e estabilizou. Glória a Deus. Aí está tudo bem. Estabilizou, planilha de Excel está direitinha. Todos os conteúdos da semana, a agenda da família, hora de dormir, hora de acordar mais ou menos ainda, mas está acontecendo. Quando tudo está estabilizado, vem mais um de 53. Eu falei, Deus, glória ao Senhor, mas desestabilizou tudo. Nós vivemos transições e mudanças, irmãos. Agora, diante das mudanças e das transições, a primeira carta de Pedro nos diz no capítulo 4, no verso 8, sobretudo, amai-vos ardentemente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmão, a receita para suportar mudanças, equívocos e transformações e transições é amar intensamente. Dedique-se em amar, não se dedique em entender. Entendeu, irmão? Entendeu, marido? Não tenta, não. O seu papel, segundo a palavra de Deus, não é entender. Já recebi alguns irmãos em gabinetes, não aqui na catedral, porque aqui todo mundo é benção, mas em outros lugares, em outros gabinetes. A pessoa fala assim para mim, pastor, eu não entendo minha esposa. Eu falei, meu irmão, você não entende nem você vai entender ela. O que a palavra do Senhor nos diz por meio de Paulo aos Efésios, não é que você deve entender a sua mulher como Cristo entendeu a igreja. O que está escrito lá é que você deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. O entendimento deixa para quando vocês fizerem bodas de ouro, de diamante. Um dia chega, ou não. Mas você precisa amar. Porque o amor cobre multidão de pecados. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua família. Só que as famílias vivem desafios. Pense. Quantos já foram os desafios que você enfrentou? Pense. Na área da saúde, dos relacionamentos, dos desafios financeiros, dos relacionamentos não apenas dentro da família, mas com parentes. Pense.
Muitos são os desafios que marcaram a minha vida e a sua vida familiar. Só que o texto não encerra aqui. Você tem um propósito. A sua família tem um propósito. Os seus filhos têm um propósito. No meio desse processo, por causa da natureza pecaminosa do homem, nós vamos ter desafios. No entanto, em terceiro e último lugar, os desafios não impedem os planos de Deus. Eu vou tentar de novo, porque eu acho que eu estou sozinho aqui dentro do templo. Os desafios que nós enfrentamos não são capazes de impedir aquilo que Deus planejou para você. Louvado seja Deus! A mulher é estéril, irmão. Ela não tem nem o nome aqui. Manoá é o marido. A esposa de Manoá, a mãe de Sansão, não aparece o seu nome. Mas ela era estéril. No entanto, a despeito deste desafio, o Senhor fez com que Sansão nascesse. O Senhor fez com que, de fato, se você acompanhar a história do povo de Deus, o início da libertação do povo filisteu se dá aqui. Ou seja, os propósitos do Senhor não são embaçados, não são impedidos, não são cessados por causa dos desafios enfrentados por mim e por você. Pastor, mas eu tenho enfrentado desafios intensos com os meus filhos. Eu tenho enfrentado desafios intensos com os meus netos. Eu tenho enfrentado desafios intensos dentro da minha casa, no meu relacionamento conjugal. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, entenda aquilo que a palavra de Deus diz. Nenhum desses desafios é capaz de impedir o plano do Senhor para a sua vida e para a sua família. E se não, você pode olhar para a palavra de Deus. Olhe lá para Abraão e Sara. Deus prometeu o filho da promessa. E eles olharam um para o outro já idosos. Já tinha cessado o costume das mulheres, segundo o que diz a palavra. E aos olhos humanos, este desafio da idade seria um empecilho para que Deus deixasse de cumprir aquilo que prometeu. No entanto, não é isso, irmãos. De Abraão e Sara nasce Isaque. E se você olhar para a vida de José, talvez você pense, não. O filho amado foi sequestrado e vendido pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo. Ficou preso. E sim, aí acabou, não há outra forma. Os propósitos de Deus foram frustrados aí na vida de José? Não. Porque a história do povo de Deus diz que tudo isto aconteceu, palavras do próprio José. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Os desafios que você enfrenta não são capazes de impedir o agir de Deus, não são capazes de mudar aquilo que Deus determinou para você, não são capazes de bloquear a vontade de Deus abençoar você e a sua casa. Essa passagem nos ensina a confiar em Deus. Saber que os planos do Senhor vão se cumprir tem que nos fazer deitar e dormir na certeza de que o nosso amanhã está amparado pelo poder do Senhor. Com quem a Manu vai se casar? Para não parecer que eu sou um pai ciumento. Com quem o Guilherme vai se casar? Vão se formar em quê? Vão estudar para que profissão? Como é que vai ser a nossa velhice? Olhar para a história de Sansão nos faz compreender que aquilo que Deus projetou para mim, quando eu estava no ventre da minha mãe, vai se cumprir. Eu quero compartilhar com você uma experiência vivida pelos meus pais. Há quase 50 anos atrás, pode não parecer,
mas a mãe do pastor se encontrou grávida. A gravidez transcorreu com uma certa preocupação, porque era uma gravidez, à época, de risco. E quando o pastor nasceu, eu nasci com cordão, eu acho que é assim que se fala, cordão umbilical, com 3 voltas. O negócio estava bem estreito, irmão, para mim. Nasci bem roxo, com ar faltando. À época, o conceito de CTI e de UTI neonatal era 50 anos para trás, irmão. Eu fiquei dentro de uma incubadora. E na primeira visita do meu pai, minha mãe estava sozinha no quarto, chorando muito. E o médico tinha acabado de sair dali. E quando meu pai chegou, minha mãe chorando, meu pai perguntou: o que foi, filha? E ela falou: o nosso filho tem poucos % de vida. A possibilidade de ele morrer é grande. E meu pai, chorando, falou para ela naquele hospital: filha, se a vida do nosso filho for para a glória de Deus, ele vai continuar vivo. Agora, se não for para a glória de Deus, que Deus o leve. E quando eu tomei posse nesta igreja, no dia 5 de maio de 2019, o meu pai me abraçou aqui e disse: valeu a pena, foi para a glória do Senhor. O que eu quero dizer para você é que a sua vida tem propósito. A sua família tem propósito. E você sim vai enfrentar dificuldades e aflições. Mas nenhuma delas vai ser capaz de impedir o agir de Deus na sua vida, na sua direção, na bênção da sua casa. Houve uma mãe que também viveu uma gravidez extremamente diferente. O nome dela era Maria, casada com José. Eles não tiveram relacionamento sexual. Um anjo também chega à presença deles e diz: você vai ser mãe do Salvador do mundo. A partir daí, então, essa família viveu diversas aflições. No entanto, nenhum dos propósitos do Pai na vida de Jesus se frustrou. E esta verdade vivida por Sansão era apenas uma imagem em espelho daquilo que seria o nascimento virginal do Senhor Jesus. O que o Senhor quer explicar para nós é porque Ele quer que você entenda que a sua vida tem um propósito. A sua família tem um propósito. O nascimento dos seus filhos e netos tem um propósito. E ainda que você enfrente dificuldades e aflições, você pode confiar, porque nenhum dos desafios encarados por mim e por você são suficientes para impedir os propósitos do Senhor. Que Deus te encha com essa palavra.